Existe a história clínica e existe a história emocional. Toda mulher carrega uma história de parto dentro de si. E hoje eu quero contar um relato que não somente curou uma mãe em específico, mas curou algo dentro de mim. Sejam bem-vindas, esse é mais uma história do quadro O Parto que Ninguém Me Contou. Esse relato em específico é a minha visão de um parto que foi que ressignificou muito para mim. Tem partos, são partos cura, e para mim esse parto em específico ressignificou algo muito importante. Eu atualmente acompanho partos, ainda não engravidei. Espero que quando eu tiver o meu parto seja um momento muito especial para mim. Mas antes deste parto em específico, quando a gente começa nessa área da obstetrícia, a gente como profissional, a gente quer muito oferecer não somente um apoio emocional, mas também a gente quer notar uma diferença ali clínica muito efetiva, sabe? Que a gente consiga mensurar. E quando esse parto chegou pra mim, foi um dos meus primeiros partos. Então eu tinha vindo de 2 partos, meus 2 primeiros partos foram umas cesáreas, e assim, me questionei muito em relação ao meu papel. Questionei Deus se eu realmente tava sendo assim, tava conseguindo fazer a diferença ali naquele momento. Foram 2 indicações de cesáreas dois questionamentos ali que eu fiquei pensando. Falei, será que realmente foi uma cesárea? Será que se a gente não tivesse tempo? Será que se a equipe fosse diferente, talvez a gente conseguiria ir para o parto? Então eu me questionei muito, porque eu entendi que nesses 2 primeiros partos, eu fiz uma diferença emocional, mas eu, Patrícia, não estava conseguindo mensurar isso na minha cabeça. E aí eu comecei a me questionar, será que eu realmente vou continuar fazendo parto? Eu perguntei muito para Deus, assim, não com algo impositivo, mas fiquei me questionando, olha, talvez eu acho que eu posso ajudar atendendo no consultório, talvez ali no dia do parto, talvez eu não seja a melhor pessoa para ir. E fiquei me questionando. E aí questionei meu papel, questionei a minha função ali, se realmente eu estava ajudando e se eu estava no caminho certo. E aí eu lembro de conversar realmente com Deus, assim, que essa pessoa específica, ela queria muito o parto normal, desde sempre. Acho que ela não estava em nenhum momento cogitando uma cesárea. E ela queria o mais natural possível, sem nenhuma intervenção, né? E aí eu falei, olha, tudo bem, eu vou te ajudar no máximo, no que eu puder, porque ela queria minha presença lá. E aí, só que eu fiz um combinado com Deus. Eu falei assim, olha, vou acompanhar esse parto, mas eu quero me sentir essencial nesse parto. Eu quero sentir que realmente eu consegui fazer a diferença e, assim, vamos torcer tudo para um parto normal, para um parto mais natural possível, sem nenhuma intervenção, mas eu quero que realmente eu sinta que eu fui, assim, um fator crucial nesse parto. E eu queria que realmente, de fato, fazer a diferença. E eu conversei muito com Deus. E eu queria muito ver a mulher como uma protagonista, que eu defendo super esse parto, super essa função, independente da via, mas eu queria que fosse um parto realmente natural, lindo, mais significativo, principalmente para mim, que eu tava realmente pensando em fazer a diferença junto com aquela paciente. E aí o parto veio, era também o primeiro parto dela. Foi numa casa de parto aqui em São Paulo. Então essa paciente estava sendo acompanhada pelo parceiro dela. Ela já estava com pródomos de 3 a 4 dias. E eu tinha postado que ele ia vir no domingo mesmo, no final de semana. Ela estava super segura, a gente já tinha conversado, a gente já tinha feito
a aula de parto, então ela já estava entendendo tudo que estava acontecendo. E foi muito natural, ela foi muito assim, tranquila e ciente do que estava acontecendo. Eu lembro de ter chegado na casa de parto, acho que por volta de umas 9, 10 horas, porque eu ia pra missa e aí eu tive que meio que sair correndo, porque eu liguei, o parceiro dela falou assim: olha, Paty, a gente tá chegando lá, ela já tá com dilatação e parece que tá acontecendo. Aí eu perguntei de quanto tempo as contrações estavam vindo, eu falei: meu, vou ter que ir pra lá. E aí acho que eu cheguei por volta de 10, 11 horas, meio-dia, ela já tava com a dilatação total, eu acho. E aí o bebê nasceu, acho que questão aí de mais 1 hora, acho que ele veio nascer 2 horas da tarde, eu acho. Acho que ela ganhou dilatação 1 hora, meio-dia para meio-dia e meia, e 2 horas acho que o bebê nasceu. E aí foi muito legal, porque ela não usou analgesia nenhuma, a gente ficou muito fazendo os exercícios, a gente ficou muito tempo na banheira, eu fiquei fazendo as massagens nela. E enquanto eu acompanhava tudo aquilo ali, alguma coisa dentro de mim também estava sendo construída. Então eu vi que a cada momento, a cada 1 hora que o trabalho de parto estava sendo conduzida, a gente não estava sendo pressionada em nenhum momento. Eu acho que ela também deve ter essa percepção. Tava uma coisa muito fluida, né? E ela colocou os bilhetinhos assim: deixa fluir, não desista. E um parceiro dela tava orando também. Não, ele colocou uma playlist muito assim tranquila. Um ponto específico aqui desse parto, porque toda vez que a contração vinha, em vez de às vezes ela respirar, ela vocalizava. Então ela realmente cantava. Então, talvez depois de alguns desfechos, assim, desses 2 partos anteriores, talvez frustrantes, talvez um pouco com a sensação de impotência, eu comecei a carregar um peso emocional que eu nem mesma eu percebia. Uma sensação, assim, silenciosa. Será que eu realmente estou fazendo... Será que eu estou ajudando? Será que realmente eu estou conseguindo contribuir? E aí naquele dia me fez lembrar o porquê da minha profissão, porque que eu escolhi estar atuando nessa área específica. Então não era para controlar o parto, era realmente cuidar daquela mulher num ponto de maior vulnerabilidade, que eu acredito. Então foi não somente amparar, orientar, estar presente ali naquele momento e vivenciar como que estava sendo conduzido realmente de fato. E aí acho que foi o parto mais lindo, assim, que de fato foi pra mim, foi muito marcante, porque foi rápido, foi respeitoso, foi muito natural. E no final, graças a Deus, deu tudo certo. O bebezinho veio lindo, ela veio numa posição de lado e ela vocalizava muito. Eu lembro que na filmagem, assim, quando saiu realmente de fato, eu lembro de sorrir e ficar com aquela sensação de caramba, fui aqui importante. E aí a gente chorou super, a gente ficou super emocionada. Meu script caiu. Então, acho que a sensação dos 2 últimos partos, que talvez eu senti a sensação que algo foi tirado de mim, eu acho que nesse parto me devolveram. Talvez me devolveu a confiança de continuar acreditando no protagonismo da mulher. Talvez me devolveu um pouco de sentido e principalmente acho que um pouco de fé na escolha da profissão, na escolha de propósito, de sentido. E como foi um domingo, eu lembro que
quando eu saí de lá, porque o bebê saiu, nasceu umas 2 horas, eu acho. E aí tem o tempo que a gente se retira, né, todos os profissionais, pra ficar realmente ali pra ficar só o momento mãe, pai e bebê. Eu tava com uma enfermeira obstétrica nessa hora, né? Então ela que tava monitorando o bebezinho, né? E também fazendo o toque quando fosse necessário, mas ali em nenhum momento eu saí de perto, então eu fui a profissional talvez ali mais presente, que eu não deixei eu não saí de perto dela de fato. E aí eu lembro de estar muito emocionada do jeito que eu tô contando aqui, né? E eu lembro, assim, muito que aí eu saí da sala e aí eu fui presenteada com um pôr do sol muito lindo. Muito, muito, muito lindo. E eu lembro de, assim, ficar emocionada e falar com Deus. Falando assim, obrigada. Obrigada porque eu consegui ver a sua resposta. Eu consegui entender que nada foi em vão, por mais que eu possa ter questionado, por mais que eu possa em algum momento ter duvidado. Que bom que eu não desisti, que bom que esse parto foi um parto cura pra mim. Então, esse parto foi realmente muito marcante na minha trajetória profissional. E eu acho que às vezes a gente acha que tá indo cuidar de alguém e no final das contas eu acho que a gente que é cuidado no meio do caminho. E esse foi o meu parto cura. Por mais que eu não tenha gestado, mas pra mim foi aquele parto muito significativo. Porque toda mulher carrega uma história de parto dentro de si. E às vezes os profissionais que acompanham esses partos também carregam. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda história do parto que ninguém me contou. Se você tem uma história de parto e está vendo esse vídeo pela primeira vez, não deixa, se você se sentir à vontade, eu vou dar voz aqui para a sua história. O e-mail que eu quero que você mande essa história, se você se sentir à vontade, é o uptransformandovocê@gmail.com. uptransformandovocê@gmail.com. Eu espero estar contribuindo de certa forma e tenho certeza que vai vir muitas histórias, então espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, chuchus!